Fala, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Tô vindo trazer para vocês aqui o vídeo da minha tier list, né? Desse comecinho de ano de 2026 aí. É, no que vai ser o nosso meta, né? Nos meses de janeiro e fevereiro, tá? Não vai ter grandes mudanças, tá? Talvez lá em março, né? Quando sai o próximo OSS pra gente, que ainda não foi anunciado, mas deve ser anunciado aí nessa semana, né? Mas até então não vai ter grandes mudanças, tá? Vão sair dois bonecos bons, tá? É, mas não vão ser tão metas quanto os metas que já estão aí, né? Tanto que eu coloquei eles, né? Um no rank SS, que é o Cardinale, e outro no rank S, que é o Ayakos do Lost Canvas, né? E eu vou explicar mais ou menos cada um. No final do vídeo eu também vou falar um pouco dos três últimos CRs nossos, né? Que não vão também trazer mudança nenhuma para o nosso meta, tá? Porque não são bons o suficiente. Mas enfim, quando eu chegar lá eu falo melhor sobre isso. Vamos lá, dos bonecos essenciais, né? Os bonecos top que todos têm que ter em todas as contas, né? Que é o que faz a conta ser meta ou não, né? Principalmente os dois primeiros, se estiverem platinados, que fazem muita diferença, tá? Que é o Ioma e o Apollo, tá? Ioma e Apollo para mim hoje em dia eles são inigualáveis, tá? Inigualáveis. Tudo bem que o Apollo trabalha com o fator aleatoriedade, né? É 50% do boneco piscar ou não, do boneco perder o turno ou não, né? Mas isso é muito forte, cara. Isso é muito forte, mas também é um boneco para contas excepcionalmente rápidas, tá? Se você tem uma conta casual, o Apollo para você não vai ser útil. Aí você pode falar, tá, mas eu posso buildar o meu Apollo lento e puxar ele com Défteros. Tá, mas e se você tomar um ban no Défteros, tu não vai usar o Apollo? E o adversário vai usar porque o dele é rápido e o seu não é? Entendeu? Então, tu já precisa pensar dessa forma, né? A não ser quando o cara vai jogar um Jamiel, quando o cara vai jogar um tipo de X1 que não tenha banimento. Aí tudo bem. Aí o cara faz o que ele quiser. Mas num X1 de banimento você tem que pensar dessa forma. Então a Apollo tem que ser muito rápido, por isso a platinação dele faz muita diferença. O templo dele está nível 5, faz muita diferença pelo bom de velocidade, enfim. Mas ele é um boneco que pode ganhar o jogo sozinho, porque ele pode simplesmente fazer com que o adversário não jogue. E é isso. E acabou o jogo. Tá? O Ioma. Ele tem capacidade de jogar até 8 turnos. Isso é quebrado, isso é errado, isso não deveria existir, né? Mas já que eles fizeram, nós temos que usar, né? Porque a platinação dele é tão importante, tanto quanto a velocidade, tudo bem, ele não é buildado com Cormos todo de velocidade, mas o Ioma que joga primeiro ganha, né? E a perfuração faz uma diferença muito grande, tá? O Ioma platinado, ele sendo puxado por um Defters, ele vai limpar o time do cara. A não ser se o cara tiver com 6 bonecos de retranca sem ter nenhum DPS. Aí ele vai segurar o dano. Se não, ele vai levar uns 2 ou 3 bonecos, tá? E a perfuração da platinação faz toda a diferença para você conseguir fazer esse tipo de combo, né? Thanatos sempre foi meta, sempre vai continuar sendo, não tem nem o que falar sobre Thanatos, né? Tem uma capacidade de comeback absurda, né? Porque ele pode estar prestes a morrer, estoura a barra em área, tem um roubo de vida muito alto, enche o sangue todo, e você vai ter que remar tudo de novo para poder causar dano nele de novo e tentar matar ele. Oneiros, né? Countera todos os meta que atacam fora de turno, né? Countera o Crest, countera a Serafina, countera o Shura Divino, countera o Máscara da Morte Sapurius, o fantasma dele, countera Thanatos, countera Ioma, então é muito chato, tipo, é um boneco nojento demais para não ser colocado aí onde ele tá? Asgard, tá? Que para mim é o melhor boneco S atualmente no jogo, tá? Ele protege muito o time, né? Tipo, antes do reparo ele era só um boneco tanque, né? Depois do reparo ele virou um tanque barra melhor DPS do jogo, tá? Sim, melhor DPS do jogo. Eu sei que todos vocês já viram muitas partidas de duelo galáctico que simplesmente no início da segunda rodada ele limpa o time do adversário. E é limpar mesmo.
Tipo, é matar dois, três bonecos só por estar em campo batendo com a passiva, tá? Isso é muito forte, tá? Muito forte. A não ser que seja uma comp de tapinha com Choro Divino que faz isso na primeira rodada, né? Claro, né? Se você estiver enfrentando uma comp toda aberta, sem nenhuma defesa. Fora isso, cara, eu já vi Rasgard limpar a comp de tanque, tá? É um dano muito forte, muito absurdo, tá? Depois dele o Asmita, que ainda é um boneco totalmente meta, segura a Serafina, segura o Oneiros, segura o próprio Crest, tá? Segura o Hakurei. E assim, para mim o Asmita é o que deveria ser um próximo Hypnos, se for lançado um próximo Hypnos do Last Canvas, tá? Um próximo Hypnos deveria ser um Asmita melhorado, tá? Tipo, segurar todos os bonecos que fazem ação fora de turno. Isso para mim seria um Hypnos, tá? Do Lost Canvas. Mas aí eu já estou viajando e já estou desejando o boneco que não existe, mas enfim. O Asmita countera tudo que haja fora do turno. Ele tira revive, ele countera Pandora Marechal. Ele é absurdo demais, é muito absurdo. Choro Divino, né? Todo mundo já sabe, não preciso falar nada sobre o boneco. Máscara da Morte Sapures. Pelos dois taunt, tá? Ele countera todo tipo de combo do jogo, então ele é muito chato por causa disso. Se você quiser usar combo, você basicamente precisa banir o Máscara da Morte Sapures, então isso faz ele ser um boneco absurdo, tá? Shawn the World é meta desde sempre, vai ser meta para sempre e não tem muito o que falar sobre ele. Pandora Marechal é tipo 10 escudos absurdos, revive boneco, revive 2, 3 vezes. Então tipo, se você não tiver um Asmita, se você não tiver um Choro Divino, alguém que anule a passiva dela de reviver, você vai estar muito enrolado para poder enfrentar ela, tá? E por último, mas não menos importante, né, da lista dos top, o trio de gelo, né? Que é a Serafina, que tipo, sempre foi muito boa, depois do reparo ficou absurda, né? O Camus Sapures, que virou um suporte extremamente chato de lidar, porque ele vai ter uma segunda vida automaticamente. Se você colocar um dente de dragão nele, ele vai ter a terceira vida. E ele fica segurando o dano dos bonecos do seu time, fica refletindo um pouco de dano, fica congelando passivo. Então ele pode reparar, ele é muito forte, muito forte. E o Crest, né, que está num templo sozinho, mas é absurdo, absurdo. É o maior causador de dano do jogo, é o Crest, tá? Até acima do Asgard. E ele está num templo de flores sozinho, tá? O qual a gente não conseguiu chegar nem nível 3 porque não tem flores no jogo disponível para isso. Então, assim, quando o templo dele estiver cheio, ele vai ser muito forte. Ou vão ter que nerfar o boneco, né? Que essas alterações malucas que, pelo menos na China, eles fazem isso livremente. Ah, resolvemos alterar o boneco aqui e que se foda você, e é isso. Tá? Aceita isso, já upou o boneco e é isso aí. Na China eles fazem muito isso. Não sei se eles vão fazer aqui no global quando o templo dele estiver cheio, porque ele, tipo, hoje em dia ele já causa o maior dano do jogo. Com o templo cheio isso só vai escalando, né? Só vai aumentando. Então, não sei o que vai ser do futuro do Crest, tá? Tenho muito medo, inclusive. Os bonecos SS, eu não vou falar muito de cada um, porque vocês já sabem muito bem o que cada um deles faz. Eu só vou citar o Cardinale, tá? Eu não quero também que esse vídeo fique muito grande, muito chato. O Cardinale, por que eu coloquei ele aí, tá? Tem muita gente falando assim, ah, mas a marca de rosa dele pode ser limpa pelo Asmita, pode ser limpa pelo Shawn the World. Tá, como a maioria das marcas no jogo podem ser limpas, tá? Mas o Cardinale, ele é absurdo porque ele é o boneco de sangramento perfeito e definitivo. Essa é a definição dele, tá? Porque ele é um boneco de sangramento que joga sozinho, assim como a Serafina é um boneco de gelo que joga sozinho, tá? Então sim, eu equiparo o Cardinale e a Serafina para as funções que cada um tem, né? A Serafina para congelar, o Cardinale para o sangramento e para os danos de sangramento, tá? Porque quando você usa o segundo skill dele, que está sendo o custo 1 agora, que é o que deveria ser, né? No lançamento dele no servidor de teste estava custo 2, então estava muito caro. E ele poderia ser counterado pelo Asmita, né, que limita o custo em 1, agora ele não vai ser mais.
Mas acho que o dedo de custo 2 coloca uma marca de rosa vermelha bem escura, né, nos adversários. Tem acerto de stat, você vai ter que build ele com acerto de stat, mas vai pegar, sei lá, em 4 de 6, em 5 de 6, tá? Com essa marca, qualquer dano que o seu time cause no adversário, seja dano em área estourando passiva, seja dano direcional, seja dano ativo em área, independente do que for, vai colocar uma marca de sangramento. Então, cara, pensa comigo. Tu tem um Cardinário e coloca aí junto com ele três bonecos meta. Thanatos, Shura Divino, Serafino. Os três batem área. No final da primeira rodada, todos os adversários já vão ter 5 marcas de sangramento. Só pelo Cardinário ter usado a segunda skill dele uma vez. Tá? E essa marca de rosa, ela fica durante 2 rodadas. Se por acaso o cara focar no Cardinário e matar o Cardinário na primeira rodada, a marca vai continuar até o final da segunda rodada. Tá? Então na segunda rodada os bonecos vão tomar o dano de sangramento. E o Cardinário funciona com sangramento aperfeiçoado, eu diria. Né? O normal do sangramento é o boneco tomar o dano antes de fazer o turno. Com o Cardinário ele toma o dano 2 vezes. Ele toma o dano antes de agir e toma o dano depois de agir. Tá? Eu jogando no servidor chinês, eu já vi um Oneiros tomar 80 mil de dano 2 vezes. Tá? O boneco sumiu de campo. Tipo, antes dele jogar, ele tomou 80 mil, ficou na alma, marcou um boneco meu. No segundo turno passivo do Oneiros, ele simplesmente sumiu de campo, porque ele tomou o dano de novo. Tá? Então isso é muito forte, muito forte. Ah, a marca pode ser limpa, o sangramento pode ser limpo por outro boneco que se purifiquem. Tá, mas se não for limpo, o boneco vai sumir de campo. Tá? Então é muito forte, muito forte. Tá? Os bonecos do Rank S, tá? Eu não vou citar todos, só quero citar o Ayakos, porque o Ayakos, para mim, a grande função dele vai ser um substituto do Défteros no bando Défteros. Tá? Então ele vai ser um boneco reserva, digamos assim. Apesar do que ele tem um combo muito forte com o Aiolo Divino, o qual ele e o Aiolo jogam 3 vezes cada um. Tá? Vocês podem procurar vídeos na internet sobre isso aí. O Cax fez um vídeo explicando sobre isso. Então, assim, vai ser um combo forte de dano, porque o dano do Ayakos também é forte, apesar da função principal dele ser puxar um aliado, né, para jogar sem custo, mas o dano em área que ele joga é muito forte, então isso vai fazer um combo de dano bem forte, mas eu acho que não vai ser tão usado, até porque hoje em dia nós temos muito mais boneco de retranca, né? Mas para mim ele vai ser um substituto do Défteros, tá? Então por isso que ele está aí na mesma linha de importância do Défteros, tá? Que é um boneco muito importante para todos os combos que existem hoje em dia no jogo, né? Combos rápidos no caso. Agora uma citação, né, dos reparos de armadura, né? Mudivino. Assim, o boneco deveria ser bom desde o lançamento, tá? Mas a versão que nós temos dele aqui no Global é uma versão nerfada, é uma versão com as porcentagens de todas as skills menores do que a que tem no servidor chinês, tá? Eu não sei porque eles não deram pra gente a última versão do boneco, eles deram a penúltima versão e o boneco ficou por isso mesmo, tá? Saiu o reparo do boneco. Vamos consertar. Não consertaram, tá? Eu não sei como eles conseguiram fazer uma atualização colocando um CR de um boneco e não atualizando ele para a última versão, mas eles conseguiram. Parabéns, né? Então nós temos um boneco nerfado, tá? E mesmo que ele tivesse com uma versão dele full, ele não é meta, tá? Ele seria um boneco engraçado, um boneco divertido para você brincar, tipo um Regulus que nem está nessa minha lista aí, tá? Mas ele está longe de ser um boneco meta. Elcid é a mesma coisa. Nós temos a versão do Elcid hoje nerfada, tá? Porque na China ele não toma dano de reflexão de dano, tendo o escudo. A nossa toma, tá? E lançaram o CR, não corrigiram as porcentagens do boneco para a última versão e, enfim, ficou essa cagada aí, tá? Não sei como eles conseguem fazer isso, atualizar uma coisa, mas atualizar pela metade sem colocar o que deveria colocar, enfim. Bizarrices da Tencent e da GT Arcade, né? Mas também, mesmo se ele tivesse na versão mais atual, que está na China, para mim não seria um boneco meta, tá? E o Alone, que é o próximo CR que vai sair na China, né? Pra gente ainda vai demorar um mês aí para ele sair.
Assim, as mecânicas dele foram melhoradas, mas ele não teve nada de novo, tá? Então é o mesmo que fizeram com a Serafina. Só pegaram um boneco, aumentaram as porcentagens, aumentaram as chances dele ativar as habilidades, e é isso, tá? Só foi um rework, né? Eu não conto isso nem como um CR. Isso para mim é um rework, que foi o mesmo que aconteceu com a Sasha. Né? Então, para mim, ele só vai continuar jogando no tapinha, tá? Tipo, tem gente que força enfiar ele em comp para poder tentar counter a barra de Serafina Meditant, mas para mim é um total desperdício de tempo, porque você poderia colocar um outro boneco muito mais versátil do que ele lá, tá? Então, para mim, por isso ele só vai continuar sendo muito bom no tapinha, que é onde ele brilha, né? Que é onde ele faz bonecos adversários desaparecerem por causa da marca de vermelho verdadeiro, né? E com melhorias, né? Então, galera, esse daí é o resumo da nossa tier list dos meses de janeiro e fevereiro, né? Tô louco para saber qual vai ser o próximo boneco SS ou EX, né? Eu arrisco que vai ser o deus Ares, tá? O deus da guerra. Vai ser um boneco inventado igual a Perséfone, tá? Por que eu tô falando isso? Porque o Crest está sozinho num templo, né? E na história do Crest, né, que ele é o boneco mais velho vivo, ele é o cavaleiro que assim, viveu por mais anos, ele viveu por 500 e poucos anos, né? E na vida dele, ele enfrentou uma guerra santa contra o Ares, ao lado de Atena, tá? Ele foi o único cavaleiro vivo que enfrentou Ares e o exército de Ares. Então eu acho que eles podem colocar um Ares SS no jogo, né? Mas assim, previsões aleatórias da minha cabeça que não tem fundamento nenhum. É só o que eu desejaria que acontecesse, né? Mas o que eu realmente queria seria um Hypnos do Lost Canvas, mas teve uma fake news aí na semana passada que não, vai ser um Hypnos, tal, até uma imagem, tal, mas aí depois foi tudo desmentido porque é um criador de conteúdo chinês que tipo faz essas ilustrações, ele fez até ilustração do Thanos Lost Canvas, enfim, não era verdade, mas agora só nos basta esperar. Em aproximadamente uma semana aí vai estar saindo um novo boneco SS do jogo, tá? É isso aí, galera, valeu, obrigado, até a próxima.